Beleza natural exuberante, história rica e fascinante, charme de uma legítima vila inglesa do século XIX, ruínas do que um dia foi um dos sistemas ferroviários mais avançados do mundo. Tudo isso envolto em muitas lendas e superstições. Vem comigo conhecer os encantos e mistérios de Paranapiacaba. Eu sou o Adriano e hoje estou em um local cheio de histórias e histórias, além, é claro, de muita beleza natural. Trata-se de Paranapiacaba, que em Tupi-Guarani significa lugar de onde se vê o mar, pois esta era a visão que tinham os povos indígenas que passavam por aqui, depois de subir a Serra do Mar em suas viagens entre a Baixada Santista e o Planalto Paulista. No século XIX, naquele caminho íngreme utilizado pelos índios desde os tempos pré-coloniais, passaria a primeira estrada de ferro do Brasil, que ligaria Santos a Jundiaí. Sua vocação seria escoar a enorme produção de café do interior paulista até o porto, de onde seria embarcado em navios para a Europa. E para entender a importância desse local, é fundamental conhecer a sua estratégica posição geográfica. Como vocês podem ver nessas imagens de satélite, Paranapiacaba está na beira do Planalto e é um dos caminhos mais curtos para descer a serra, como já haviam descoberto os índios. São apenas 10 quilômetros que separam aqui onde eu estou da Baixada Santista. Mas a dificuldade não está na distância horizontal, mas sim no terreno extremamente acidentado e na grande diferença vertical. Com certeza, o trecho mais desafiador para a construção da ferrovia seria a transposição dos 800 metros de desnível daqui do Planalto até a praia. Os trens não tinham potência para subir e descer a serra, então a solução foi utilizar um sistema funicular, que consistia em enormes máquinas estacionárias, movidas a vapor, que puxavam as composições através de cabos de aço. Esse sistema, na época, era tecnologia de ponta, dominada apenas pelos ingleses que vieram ao Brasil para executar o projeto. No meio da floresta surge então, em 1867, a vila que abrigou os trabalhadores para a construção desse sistema. Por conta disso, Paranapiacaba possui uma arquitetura diferenciada, com edificações erguidas pelos operários britânicos e mantidas até hoje. Minha ideia é passar o final de semana por aqui. Hoje, sábado, eu vou ficar aqui na vila e mostrar para vocês todo o charme e também, infelizmente, toda a deteriorização deste local histórico. Amanhã é dia de aventura, em uma trilha de 6 horas pela antiga estrada. Através de suas pontes e túneis, iremos até o patamar 4, onde avistaremos uma daquelas imponentes máquinas de 150 anos de idade. Então, bora lá, partiu conhecer Paranapiacaba. Essa daqui é a ponte metálica que foi construída em 1899. É um dos principais marcos de Paranapiacaba e também um dos seus principais pontos turísticos. Se vocês procurarem no Instagram, 90% das fotos de Paranapiacaba vão ser aqui nessa ponte. Ela foi construída para ligar a Vila Baixa, que foi feita primeiro, com a Vila Alta, evitando que as pessoas atravessassem pelos trilhos dos trens. E eu vou te falar, para uma construção de quase 120 anos, ela está muito bem conservada. Além da ponte, outro importante marco turístico é o relógio da torre. Ele foi inspirado no Big Ben de Londres, inclusive foi construído pela mesma empresa, a Johnny Walker Benson. Bem aqui, em 1981, houve um grande incêndio, que destruiu a antiga estação completamente. Felizmente, o relógio acabou sendo poupado. Em 2019, ele passou por uma restauração, onde foram trocadas peças desgastadas pelo tempo e adicionada a iluminação. Uma das características aqui de Paranapiacaba é a névoa e a neblina, que são bastante frequentes, como vocês já puderam perceber pelos vídeos. Vamos lembrar que a gente está bem aqui no meio da Serra do Mar. Pelo fato da gente também estar muito próximo ao oceano, a umidade do local é bastante alta, o que acaba gerando toda essa neblina. Pelo que eu pude ver, algumas horas abre um pouco, outras horas fecha mais. Agora, por exemplo, eu estou com uns 3 ou 4 metros de visibilidade. Dá uma olhada. Lay me on your riverbed tonight. There'll be chasing after us. I can't remember where you said it was.
Are we different or are we the same? Are we different or are we fair game? Oh, take my body. Oh, just take my body. Oh, take my body. Aqui é o chamado Castelinho. Basicamente é um apelido da casa que era destinada ao engenheiro-chefe durante a construção e manutenção da estrada de ferro. O engenheiro-chefe tinha um papel quase que de um prefeito aqui da vila. Além de controlar toda a parte técnica da construção, ele controlava a vida das pessoas que aqui moravam. A residência do engenheiro-chefe foi estrategicamente construída aqui no topo de um morro, para que ele, na figura de prefeito, pudesse ter controle sobre tudo o que acontecia aqui na vila. Hoje, a antiga casa do engenheiro-chefe foi transformada em museu, um museu ferroviário, e a gente vai conhecer. Muito bem mantido, muito bem preservado. Os utensílios e a casa conta a história de como era a vida da aristocracia da época. Afinal de contas, o engenheiro-chefe era o morador mais rico aqui de Paranapiacaba. Depois de visitar lá a casa que era do antigo engenheiro-chefe, eu vim aqui para a Casa Fox, que é a casa de um típico engenheiro, funcionário intermediário da época. Vamos conhecer. É aconchegante. É aconchegante. Por mais que não tenha aquele isolamento técnico que a gente... O banheiro original. A lenha ele era aceso de manhãzinha, a lenha era até trazida da ferrovia, ou fumando, porque a palavra de fumando. Aí nada de lavar a louça, lavar um alimento, a água, o banho, né? A água vem direto da nascente. Acabei de visitar aqui a Casa Fox, que na verdade são duas casas, né? São geminadas e mostram como que era a vida de uma família ali de um chefe, de um gerente
na época da construção da ferrovia. Bem interessante. Agora eu vou lá no que eles chamavam de a Casa dos Solteiros, que era o alojamento compartilhado para os funcionários de mais baixo calão, para o pessoal aí de chão de fábrica. Eu estou indo agora visitar o Museu Ferroviário Funicular, que conta a história da tecnologia que foi utilizada para a construção da primeira ferrovia. Um grande amontoado de equipamentos velhos e decadentes. Mas essa sala aqui é uma grata surpresa. É o 5º patamar, ou como eles chamavam antigamente, a máquina 5, e ela está muito bem preservada. Gente, a engenharia que era utilizada nisso daqui é fenomenal. O sistema, ele era um contrapeso, né? Ali atrás da sala tem a parte em que o cabo dá a volta. Basicamente, quando um trem estava descendo, o outro estava subindo. E aqui fazia o controle de todo esse sistema. Olha, maravilhoso, muito bom mesmo. Só essa sala aqui já vale a visita ao museu. Enfatizando aqui que todo esse maquinário tem mais de 100 anos de idade e era movido a vapor. Aqui está o pistão, né, o cilindro de vapor. Lá fora fica a caldeira. Vou colocar algumas imagens para vocês darem uma olhada. Então a água era fervida lá fora, a pressão dessa água fervida, do vapor, era transferido para esses pistões que giravam essas rodas e fazia todo o sistema balanceado subir e descer os trens. Fenomenal! Aqui em Paranapiacaba existem várias lendas e histórias de terror. Olha, se tem algum lugar que elas devem aparecer à noite, é aqui, na máquina 5. Então é isso, esse foi o Museu Ferroviário Funicular. Como eu disse para vocês, a grande maioria são equipamentos aleatórios entulhados, né? Mas tem a máquina 5, que eu tô até agora embasbacado. Em todo caso, porém, todavia, é um grande desperdício de oportunidade isso daqui, definhando ao relento. Puxa vida, manda isso aqui para iniciativa privada, põe uma empresa cuidando disso, cobra ingresso, mas cuida, porque gente, é fenomenal. Fico até arrepiado de saber toda a história que está contida nessas máquinas, nesse local aqui. Vale a pena a visita. Eu vou contar uma curiosidade para vocês. Aqui em Paranapiacaba existem diversos banheiros públicos, como esse daqui. Bem legal, porque na verdade o que eles fizeram foi que antigamente os banheiros ficavam fora das residências, né? Como esse daqui. Então, para fazer suas necessidades, você tinha que sair da casa e ir até a casinha. Eles reaproveitaram essas estruturas e transformaram em banheiros públicos. Joinha! Na época que Paranapiacaba foi construída, lá na Inglaterra, era muito comum esses espaços nas construções das casas. É o que é chamado de viela sanitária. Como lá em Londres e as maiores cidades não tinham saneamento básico, e para garantir um mínimo de saúde pública, existia esse espaço onde as pessoas jogavam literalmente os seus dejetos que eram recolhidos. Como Paranapiacaba é inspirada em cidades inglesas, a tradição foi mantida aqui. Hora de almoçar.
E o que não falta aqui em Paranapiacaba, principalmente aos finais de semana, são restaurantes dos mais variados gostos e bolsos. São 4 horas da tarde, pensa num cabra cansado, bate perna o dia inteiro. Tava voltando pro motorhome para descansar um pouco e vi que aqui na esquina, do ladinho, tem uma cafeteria. Com esse friozinho, com essa névoa, não podia perder a oportunidade. Devido à sua localização, bem no meio da Serra do Mar, à beira do Planalto, Paranapiacaba tem um clima bastante úmido e a formação de névoa e neblina é bastante comum. Esse visual sombrio, aliado a histórias de mortes durante a construção da ferrovia, instiga a imaginação dos locais. O que não falta por aqui são histórias assustadoras. Diversos contos e até mesmo alguns livros já foram escritos retratando essas lendas. Algumas das lendas que, segundo os locais, assombram Paranapiacaba são a lenda do véu da noiva, a lenda do vigia noturno, o balanço solitário, a dama do lira, barulhos do castelinho, o trem fantasma e os fantasmas do pau da missa. Agora são 10h30 da noite e eu vou dar uma volta por aí para ver se eu consigo conferir alguma dessas lendas. Tô vindo lá da parte alta da vila, aqui para a parte baixa. Ainda não consegui verificar a autenticidade das lendas. Bom dia! Hoje é domingo, são 6 horas da manhã e eu tô me preparando aqui para ir fazer a trilha do funicular. Eu dormi aqui no meu motorhome, apesar de estar um pouquinho frio, foi uma noite muito boa, dormi muito bem. E agora tomar um café, porque o dia não começa sem um bom café. E depois partiu. E olha que maravilha, vocês viram aí nos vídeos do jeito que estava ontem, né? A gente conseguia às vezes ver 4 metros de distância. Olha como amanheceu o dia hoje. Antes de começar a trilha, deixa eu passar algumas informações para vocês de como se chega aqui em Paranapiacaba. Então você consegue vir de carro, tanto aqui para Vila Alta, você deixa o carro ali no estacionamento, quanto lá para Vila Baixa, onde eu parei o motorhome. Existem também ônibus circulares que vêm até aqui, e de domingo tem um expresso turístico que sai lá da Estação da Luz, ele sai de lá às 7h30, chega aqui às 9h e retorna às 16h. É um belo passeio em família. 18, 19. Estamos começando aqui então a descida da trilha para o patamar 4 do funicular. O grupo hoje está bastante grande, são 20 pessoas. Tem um ponto positivo, que a diversão é garantida, e tem um ponto negativo, que acaba demorando um pouco mais para ir e voltar. Essa aqui, ó, pra tirar foto. Existe a trilha do funicular no Wikiloc, mas ela passa por cima das pontes, e para mim era fundamental não passar pelas pontes, porque eu não preciso correr esse tipo de risco. Um dos motivos de eu contratar o guia é que ele sabe um caminho alternativo pelas calhas de drenagem que margeiam as pontes, e como vocês podem ver, é super seguro.
A avó come. Não, a avó come. E a famosa ponte da Grota Funda. É a ponte mais alta do antigo sistema funicular. Como vocês podem ver nas imagens, ela está bem deteriorada. Mesmo assim, muita gente faz a travessia aqui por cima. Eu particularmente acho que não faz sentido correr esse risco. Tô aqui com todo esse pessoal, a gente tá fazendo fila para quem vai primeiro, é? Não! A gente vai por um caminho alternativo. Estamos aqui do outro lado da ponte da Grota Funda. Para evitar atravessar aqui por cima da ponte, 200 metros, a gente deu a volta aqui pela grota. Foram 1h30 de caminhada, mas vale a pena. Segurança acima de tudo. Chegamos aqui agora no patamar 4 e estamos indo para acessar a Casa das Máquinas, que é onde tem o funicular a vapor, que eu já comentei com vocês. Uau! E aqui está, pessoal, em todo o seu esplendor e ferrugem, a Casa das Máquinas número 4. Essa máquina aqui, esse sistema funicular, é muito parecido, diria eu, até igual a que vocês viram ontem no Museu Ferroviário. Óbvio, ele não está tão conservado, mas é uma aula de história e de engenharia. O sistema funicular aqui da serra, que liga Paranapiacaba até Cubatão, era composto por 5 níveis, 5 máquinas como essa daqui. Cada nível era responsável por tracionar mais ou menos 2 km de ferrovia. A gente está aqui no nível ou patamar de número 4. O quinto é aquele que eu mostrei para vocês ontem lá no museu, e a gente tem mais 3 desses aqui até chegar lá na praia. Eu estou aqui em um local que você provavelmente já deve ter visto fotos quando se trata do funicular de Paranapiacaba. Se você procurar no Instagram, vai vir muita foto aqui. A galera parecendo que está no meio do nada, né? Se cair, morre. Desculpa, mas é bem seguro aqui. Então todo mundo que você viu foto desse lugar e achou que era corajoso, te enganou. É muito legal ter a experiência e a oportunidade de visitar um local como esse. Principalmente se você tiver o mindset de como isso aqui foi feito há mais de 130 anos atrás, com a tecnologia da época. Vamos lembrar que não tinha energia elétrica e a gente está aqui no meio da mata. Tudo isso aqui foi construído com muita engenharia britânica, muito suor e, por que não, muitas vidas. Diversas pessoas perderam a vida na construção da ferrovia funicular. Obviamente, como tudo na vida, um dia passa, fica obsoleto, e é o que aconteceu com tudo isso daqui. Pena que está tão deteriorado. Mesmo assim, é um ode à engenharia do ser humano de 100 anos atrás. Lembram que hoje de manhã eu passando por aqui, até elogiei o belo dia de sol que estava fazendo? Pois é, Paranapiacaba é imprevisível mesmo. Agora são 5 horas e eu acabei de fazer a trilha até lá o patamar 4 do funicular. Na volta eu não fiz nenhuma filmagem porque basicamente a gente veio pelo mesmo caminho e seria mais do mesmo. Gostei muito, vocês viram que o local lá é fenomenal. Eu particularmente tento ter uma visão histórica de como aquilo foi construído com a tecnologia e as limitações da época. É muito fascinante, é muito legal mesmo. A vila de Paranapiacaba como um todo, o final de semana que eu passei aqui, foi muito legal, eu fiquei positivamente surpreso. A Prefeitura de Santo André tem se esforçado para melhorar as condições aqui de Paranapiacaba. Eu sei que é difícil, poder público, falta dinheiro, mas na minha opinião eles têm feito um bom trabalho. Você que é da região aqui e não conhece Paranapiacaba, fica a dica. É legal, dá pra vir e fazer em um dia só, não precisa ficar um fim de semana inteiro como eu, mas fica a dica, venha pra cá porque vocês vão gostar mesmo. Agora é voltar lá pro motorhome, tomar um banho rapidinho e voltar pra casa, pra Campinas. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui.
se inscreve aqui no canal porque sempre tem umas aventuras como essa, sempre tem coisas novas aparecendo por aqui. Deixa seu like pro algoritmo do YouTube achar que eu sou um cara legal. Até a próxima, tchau!